Bem-vindo à Fermentação Digital, eu sou Ale Mello e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Numbers. O Numbers é o aplicativo da Apple que, junto com o Keynote e com o Pages, compõe o que a gente chama de suíte de escritório, né? Quer dizer, o Office da Apple. O Keynote seria o equivalente ao PowerPoint, o Numbers é o equivalente ao Excel e o Pages é o equivalente ao Word. Existem várias maneiras de você chegar no Numbers. A primeira delas é pelo Finder, no menu Ir, está em inglês aqui, mas dá para entender. Na aplicações, né, que são os aplicativos que eu tenho, se você digitar a letra N, ele vai te mostrar os aplicativos que começam por N e ali você consegue chegar... Eita, ficou muito grande. Os aplicativos que começam por N e aí você consegue chegar no Numbers rapidinho, tá? Ele está aqui. O outro jeito é através do Launchpad, que é esse foguetinho aqui. Você vem aqui, digita Numbers sem clicar em lugar nenhum, ele vai aparecer e está ele aqui. Eu abri o Numbers. A primeira coisa que ele vai mostrar, se você nunca abriu o Numbers, ele vai te mostrar uma tela assim, tá? Novidades do Numbers, edição mais rápida, são as coisas que ele fez na última versão, as novidades que ele trouxe na última versão. Você pede para continuar e ele vai te mostrar essa janela, que significa o seguinte: você quer abrir um arquivo que você já tenha, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo que já existe no Numbers, ou você pode criar um novo documento. Para efeito de tutorial, eu vou partir do zero, eu vou criar um novo. E aí você vê, o Numbers te mostra, assim como o Pages e o Keynote vão fazer, uma opção de modelos, quer dizer, quais são os modelos prontos que você pode usar para construir o seu trabalho. Então, por exemplo, modelos básicos, tá? Está organizado em categorias aqui. Modelos básicos, em branco, fundo preto, tabela com gráfico, checklist, lista com total, categorias, um monte de opções. Opções de finanças pessoais, ou final, opções de controles pessoais, por exemplo, calendários, corridas, reforma da casa, time de futebol, essas coisas. Opções de business, né, de negócios, então são coisas mais corporativas de fato. Opções para educação, por exemplo, controle de nota, de frequência, calendário de aulas e assim por diante. Ou você pode ter os seus próprios modelos que você vai criando aqui, mas isso eu vou falar num outro vídeo. Para mostrar nesse tutorial, eu vou partir de um modelo em branco. Criei esse modelo em branco e aí eu tenho, olha só que interessante, eu tenho um monte de quadradinhos na tela que eu não sei para que serve. No Excel, a grande diferença do Numbers para o Excel é a maneira como ele trabalha isso daqui, que a gente chama de planilha. A planilha ela é composta por colunas, né? Então eu tenho aqui a coluna C, a coluna D, a coluna F. As colunas são organizadas por letras. E eu tenho as linhas que são numeradas, então eu tenho a linha 1 até a linha que eu quiser, que no caso é o 22. No Excel, se você olhar, ele vai mostrando as colunas até onde a sua memória couber. Então ele vai chegar lá, uma hora ele vai ter coluna ZZ, e a linha 1401 bilhão, sei lá, quanto tempo vai caber na sua memória do seu computador. No nosso caso, para esse tutorial, eu vou precisar de 5 colunas, que eu já pensei nisso antes, e eu vou precisar de 6 linhas a princípio. Então, olha o jeito de fazer isso. Eu posso pegar esse cantinho aqui e diminuir de acordo com a minha necessidade, tá? Ou eu pego essa bolinha aqui e vou puxando para a direita e para a esquerda para aumentar ou diminuir o número de colunas que eu preciso, e aqui embaixo para aumentar e diminuir o número de linhas que eu vou precisar, certo? A tabela que eu preciso é essa daqui. Essa tabela vai ser a minha tabela chamada inventário. Tá? Inventei agora esse nome de inventário. O Excel, ele trabalha com abas, que estão aqui embaixo geralmente, né, na parte de baixo da tela. Ele trabalha com as abas, e essas abas têm as planilhas, cada aba é uma planilha. No Numbers a coisa é um pouco diferente. Eu tenho o que ele chama de folhas. Então essa daqui é a folha 1, que eu vou chamar de estoque, tá? E eu posso criar quantas folhas eu quiser. Se eu quiser criar uma folha clientes, por exemplo, eu posso criar aqui. Então cada folha dessas vai ter uma tabela ou mais de uma tabela, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então eu vou começar aqui na minha planilha de inventário, eu vou dar um nome para cada coluna. Tá? A coluna A
vai ser a minha coluna de produtos, a coluna B vai ser a minha coluna de quantidade, a coluna C vai ser a minha coluna de unitário, né, de preço unitário, a coluna D vai ser a coluna de total e a coluna D, e depois a gente fala. E aqui eu vou ter produto 1 na linha 1, produto 2 na linha 2, e assim eu vou fazendo a minha lista de produtos. Produto 4. Olha só que interessante, na hora que eu começo a digitar, ele percebe o que já tem igual ou parecido e me dá a opção. Então, se eu quiser repetir produto 1 aqui, se for o caso, eu posso repetir. Eu clico aqui e ele põe produto 1, mas no caso eu quero produto 5. E aí eu vou pôr as quantidades de cada produto. Então, por exemplo, do produto 1 eu quero 4 unidades, do produto 2 eu contei no meu estoque, eu tenho 10, do produto 3 eu tenho 2 só, do produto 4 eu tenho 100 e do produto 5 eu tenho 44. Tá? E aqui eu vou pôr os valores de cada produto desse. Percebam que eu estou trabalhando em quadradinhos. Cada quadradinho desses é o que a gente chama de célula. Tá? Então, no Excel você vai usar o nome da coluna aqui em cima, B2, né, que é o número da linha, para saber qual célula é essa. Então, essa célula aqui é a B2, essa daqui é a B3, essa outra é a B4, e essa daqui é a B5, e assim vai. Tá? Essa daqui vai ser a C2, C1 aqui no unitário, C3 e assim vai. Tá? Eu vou colocar os valores aqui, vou chutar números, tá? O do produto 1 custa 6, o produto 2 custa 22, o produto 3 custa 480, que é caro pra caramba, o produto 4 custa 2, não, 2 é muito pouco, o produto 4 eu vou dizer que custa 7 e o produto 5 ele custa 11, certo? O legal dessa tabela é que eu posso relacionar uma célula com a outra, né? Então no caso a P2 com a C2 e conseguir uma fórmula matemática usando essas duas células, sem que eu precise ficar fazendo na calculadora e colocando aqui. Tá? Aqui, né? Eu já vi muita gente fazendo. Pega, multiplica 4 vezes 6, 24, escreve aqui, 24. Não, tem um jeito mais fácil, não precisa fazer todas essas somas. Tá? Você fala para ele o seguinte, eu vou colocar uma fórmula. Para o Excel e para o Numbers, o código para ele entender que você vai trabalhar com uma fórmula é a tecla igual. Na hora que eu digito igual, no caso do Numbers, ele abre essa janelinha aqui, onde eu vou poder escrever nesse espaço em branco a fórmula que eu quero. E o que eu quero aqui? Por exemplo, eu quero saber a quantidade de produtos que eu tenho multiplicado pelo valor unitário, para eu ter o valor total do meu estoque, certo? Então eu vou pôr 4, olha o que ele fez. Em vez de usar B2, como o Numbers é muito mais esperto que o Excel, ele usa o nome da coluna, que é quantidade, e o nome da linha, que é produto 1. Então, a quantidade do produto 1, e aí entram as funções matemáticas. Se eu quisesse, por exemplo, somar, eu ponho mais. Se eu quiser subtrair, eu ponho menos. Se eu quiser multiplicar, tanto no Excel quanto no Numbers, a tecla é asterisco. Tá? É o Shift 8, com a diferença que no Numbers, na hora que eu bato o asterisco numa fórmula, ele entende e põe o sinal de multiplicação. E a divisão, que é essa barra, né, a barra normal, na hora que eu bato, ele põe o sinal de divisão. No caso, eu quero multiplicar, então é Shift 8. E clico no C2, que é o unitário do produto 1, o custo unitário do produto 1. Ele já pôs a quantidade do produto 1 vezes o unitário do produto 1. A hora que eu bato nesse verdinho aqui, ele me dá o resultado, 24. Ah, Alexandre, mas o preço unitário do produto 1 está errado. Não era 6, era 8. Eu altero aqui para 8, percebam que ele vai trocar nessa célula do total do produto 1, ele automaticamente vai colocar 32. Porque é uma fórmula pronta. Tá? E aí vamos fazer para os outros. Então, vamos lá. Igual ao quantidade do produto 2 vezes... Ai, Alexandre, vou ter que fazer isso para os meus 1.400 produtos? Não. Você vem aqui, pega essa bolinha amarelinha aqui, tá vendo? No Excel é um quadradinho aqui no canto inferior direito. Essa bolinha amarelinha e puxa para baixo. Ele entende, quando você faz isso, que é para a fórmula descer uma linha. Certo? Então, ó, aqui era a quantidade do produto. Deixa eu puxar aqui para vocês verem mais pertinho. Ó. Quantidade do produto 1 vezes a unitário do produto 1, quantidade do produto 2 vezes a unitário do produto 2. Percebam que ele tem cores nas células para facilitar
a localização da minha fórmula, certo? Então, isso aqui em cima, que está dando nome para a minha coluna, apesar do B1, no Numbers, isso aqui em cima é o que a gente chama de cabeçalho das linhas. E essa coluna A, na verdade, é o meu cabeçalho das colunas. Então, cabeçalho da coluna, cabeçalho da linha, certo? Ele vai usar, para fazer a fórmula, ele vai usar os nomes que estão nesses cabeçalhos. Tá? Quantidade do produto 3 vezes o unitário do produto 3. E eu tenho aqui. Mas, Ale, presta atenção, isso daqui, ó, é dinheiro. Tá? Tudo que está aqui no unitário é dinheiro. Eu não quero que apareça assim 8,22,480, eu quero que seja reais 8. Então eu venho aqui na célula e falo para ele, ó, não é para ser número, é para ser moeda. Ele trocou aqui para moeda e como ele entende que isso é uma multiplicação de quantidade por dinheiro, ele dá o resultado em dinheiro. Tá? O Excel também faz isso, mas aqui ele é mais espertinho, porque às vezes no Excel você tem que marcar para avisar ele que também é dinheiro aqui. Tá? Muito bem, agora eu quero saber, ó, quantos produtos eu tenho no meu estoque, qual é o valor médio do produto do meu estoque e quanto eu tenho de dinheiro no meu estoque. Para isso, eu vou apertar, eu estou na linha 6 aqui, na última célula, podia ser na primeira, em qualquer uma, eu preciso abrir uma linha. Eu poderia clicar aqui e aumentar, ou eu aperto a tecla Enter e ele me cria uma linha nova aqui, certo? Nessa linha nova, eu quero que ela seja um rodapé. Então eu tenho os cabeçalhos e tenho o rodapé. Então eu posso converter essa linha, cliquei aqui nessa flechinha aqui, ó, converter para rodapé. Automaticamente ela muda a característica dela, não é mais cinza, ela virou tudo branquinha, né? E aí eu quero saber ali, ó, a quantidade de produtos. Eu preciso fazer uma soma disso aqui tudo. Então vamos lá, é igual a este mais... Putz, mas se eu tiver 1.300 produtos, eu vou ter que dar 1.300 cliquezinhos para saber a soma de tudo. Deve ter um jeito mais fácil. Vou mostrar para vocês. Se eu marcar essa coluna toda aqui, tá, as quantidades de todos os produtos, aqui embaixo aparecem para mim um resumo dessa história toda. Então, por exemplo, a soma desses números todos dá 160. A média deles é 32. O menor valor que eu tenho é 2. O maior valor que eu tenho é 100. E se contar todos os que eu selecionei, são 5. Tá? Vamos dizer que eu queira saber a soma. Se isso daqui estiver visível, você pode usar isso daqui, esse atalho. Tá? Senão eu vou mostrar na prática como fazer do jeito mais fácil. Eu arrasto essa soma para a célula que eu quero. Então ele fez aqui, ó, a soma. Aqui ele usou as fórmulas cartesianas, né? O B2 até o B6. Ele fez de 2 pontinhos aqui. Tá? Existe um jeito mais fácil de fazer isso, que é usando uma fórmula, da mesma maneira que eu usei a fórmula para multiplicação aqui. Então eu vou, ó, igual, abriu a janelinha da função, da fórmula, tá? E vou escrever lá, eu quero uma soma, abrir parênteses, e eu falo, eu quero somar as quantidades. Olha só, ele entende o nome do cabeçalho e já marca todo mundo aqui, ó. Certo? Ficou 160. Se eu fizer aqui, ó, a média, vou pôr igual, deixa eu tirar da frente pra gente ver, ó, fica 3 pontinhos enquanto eu não escrever nada. A média, tá aqui, ó, a média, e aí qual é o valor que eu quero? Unitário. Automaticamente ele entende que eu quero saber a média desses valores aqui, que deu 105, nossa cara, hein? 105,60. E aqui ele manteve a fórmula, tá? Mas eu posso pôr aqui também, ó, a soma do meu total. Certo? Qual é o benefício disso? Como eu falei, se eu clicar aqui e apertar Enter, no último produto que eu tenho, apertar Enter, ele vai abrir uma nova. Como isso daqui, essa última linha 7 é definida como cabeçalho, a hora que eu apertar, ele abre e pula o cabeçalho, o rodapé para 8. Tá? Se eu puser valor aqui, vamos pôr aqui, por exemplo, 10 e 10. Os dois números são atualizados porque eu falei para ele, você vai somar tudo que tiver na coluna quantidade, você vai fazer a média de tudo que tiver na coluna unitário e você vai somar tudo que tiver na coluna total. Certo? Vou excluir essa linha, ó, joguei ela fora, voltou tudo ao que era antigamente. Muito bem. Aqui eu quero saber quanto que é a fatia
deste produto no meu total. Quanta grana, né, que eu tenho envolvida no estoque do produto 1 é sobre o total que eu tenho do meu estoque. Então, qual é a fórmula aqui? É um percentual, tá? Eu vou pegar igual, vou clicar no total do produto 1, certo? E vou dividir, barra de espaço, essa barra aqui normal, pelo total que eu tenho aqui embaixo do meu estoque. Perceba que aqui, como eu não tenho um cabeçalho na coluna A, ele colocou como 10,7, tá? E esse cifrãozinho que está aqui significa o seguinte, ele vai manter essa linha sempre. Então, na hora que eu puxar para baixo, ele vai manter essa linha aqui. Ele vai usar essa célula sempre como referência. Nós vamos ver isso na prática daqui a pouquinho. Então, eu fiz aqui, ele me mostrou ó, um número 0,1. Putz, Ale, mas eu não quero ver isso, eu quero ver percentual. Volto aqui na célula e falo para ele, amiguinho, porcentagem. Tá? Ele me pôs aqui, ó, é 1,33555. Eu não quero isso tudo de número, eu quero só uma casa depois da vírgula. Onde está aqui decimais automáticos, eu coloco 1 e ele me põe aqui 1,3. Ele está mostrando ponto porque eu uso o padrão americano. Tá? Da mesma forma, eu posso pegar o amarelinho e puxar para baixo para ter a mesma fórmula nos outros. Percebam como eu amarrei a célula, né? Como ele, na hora que eu fiz a fórmula, ele prendeu o rodapé aqui no D7, automaticamente ele corrige a linha do produto, mas ele mantém o total do rodapé, certo? E aqui, se eu fizer igual a soma da fatia, tá? Eu tenho 100%. O meu estoque no total é 100%. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero saber isso daqui, essas fatias, esse valor das fatias aqui, eu quero saber isso de uma maneira mais ágil, assim, eu quero ver isso mais rápido. O segredo para isso é o gráfico, né, que uma imagem muitas vezes vale mais que muitas palavras e muitos números. Para fazer isso, para fazer um gráfico, eu seleciono todos os dados que eu quero, essa informação aqui, então eu marquei o produto 1 e arrastei até o produto 5 só na parte da fatia, que é a informação que me interessa. Clico no gráfico, seleciono o tipo de gráfico que eu quero, aqui no caso se adequa melhor ao de pizza, e aí eu tenho, ó, produto 1 é o azulzinho, produto 2 é o verdinho, e ele repete as cores que ele está mostrando aqui em cima. Deixa eu abrir a janela para baixo aqui, para a gente ver melhor. Ele repete as cores que ele está mostrando ali em cima, tá, para cada um dos produtos que eu tenho. Tá? O 1 é o azul, o 2 é o verde, o 3 é o cinza, o 4 é o amarelo e o 5 é o vermelhinho. Muito bem. Ali entrou um produto novo, então eu vou colocar aqui e vou colocar lá, ó, produto 6. Que, vamos voltar, quanto que a gente já falou, nem lembro, mas vamos por aqui, sei lá, eu tenho 20 dele e ele custa R$504. A fórmula aqui é automática, a fórmula aqui é automática. Porém, ele não está incluso no meu gráfico. O meu gráfico vai só até o produto 5. Para eu incluir o produto 6 no meu gráfico, eu edito os dados aqui nesse botão. Ó. Cliquei aqui e ele me mostra, ó, essa turma está inclusa. Tá? O produto 6 não está na festa, não. Neste cantinho aqui eu tenho uma bolinha. Essa bolinha define a área que eu estou pegando. Então eu aumentei os dados do meu gráfico, eu incluí uma linha a mais. Clico OK aqui e ele arruma. Só que, putz, digitaram errado, não é 504, na verdade é 50,4. Percebam que na hora que eu apertar Enter, ele vai corrigir a soma, vai corrigir o percentual e vai corrigir o gráfico também. Certo? Então tudo isso a gente corrige rapidamente, porque eles estão amarrados, são informações que estão amarradas umas às outras. Tá? Muito bem, Ale. Legal. Agora eu tenho que controlar também os pedidos que eu estou fazendo, certo? Então eu vou incluir uma tabela nova, que é a diferença do Excel. No Excel você teria que ou usar um lado aqui novo da mesma planilha, ou abrir uma aba nova para poder fazer esse tipo de controle. No caso, eu vou inserir outra tabela. Então eu tenho na minha planilha estoque, na minha folha estoque, eu tenho a tabela inventário, eu tenho o gráfico que não tem nome aqui, que é esse gráfico de pizza, e eu tenho uma outra tabela 1 que não foi renomeada ainda. Certo? Vamos organizar as coisas visualmente aqui para a gente achar mais fácil. Ó, eu vou pegar esse gráfico, vou provar lá,
E para eu mover uma tabela, eu pego essa bolota aqui, ó, e passeio com ela. Ele geralmente engata as coisas por meio de umas linhas amarelas, ó, amarelas. Tá? Então aqui no caso, ele engatou as planilhas, as tabelas, né, uma a outra, e fez por essas linhas guias ali. Essa tabela aqui vai ser chamada de pedidos. Na hora que eu altero isso, na minha lista de conteúdo da folha estoque, ele mudou o nome aqui para pedidos. Né? Então eu tenho aqui o produto, certo? Eu tenho aqui as quantidades, se eu escrever certo fica mais fácil, ó. Quantidades, e eu tenho aqui o pedido. Essa coluna aí eu não vou precisar, então eu apaguei ela. O gráfico veio junto, eu pego o gráfico e levo ele de volta para o lugar dele, fica para lá, vai. Tá? Muito bem, eu quero aqui, ó, o produto 1, putz, Ale, mas eu vou ter que copiar tudo de novo, não tem um jeito mais fácil? Tem, eu uso uma fórmula, eu ponho igual e clico só na célula que eu estou falando. Então, ó, na planilha inventário, a célula A2, ele prendeu a coluna A aqui. A linha 2 não está presa, porque na hora que eu puxar para baixo, vai A3, A4, A5 e A6. Certo? Então tem aqui o produto 1. Vou puxar esse daqui pelo amarelinho e automaticamente ele fez, ó, produto 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que do 8 em diante eu não tenho nada, ele deu 0 porque aqui eu não tenho nada e nesses outros não existe. Então eu vou apagar as linhas que eu não quero. Eu clico aqui, apago essa linha, eu clico aqui, apago essa linha. Eu poderia fazer isso selecionando várias linhas e apagar tudo de uma vez. Quantidades. Da mesma forma que eu fiz aqui os produtos, eu posso fazer com as quantidades. Então, igual a quantidade do produto 1 da tabela inventário. Certo? E pego aqui o amarelinho e repito para todo mundo. Ale, eu vou marcar aqui, ó, eu preciso pedir mais 26 do produto 1, eu preciso pedir mais 58 do produto 3, eu preciso pedir mais 6 do produto 5. Tá? Só qual é a sacada dessas marquinhas aqui, ó, dessas caixinhas de seleção? Vamos dizer que eu já fiz o pedido do produto 1, eu marco ele aqui. Eu já fiz o pedido do produto 6, eu marco ele aqui. Que eu não alterei nada, eu simplesmente, para registro, para controle visual, eu sei que esse daqui está resolvido. Mas o produto 3 aqui ainda não foi, tem coisa para pedir. Como está tudo amarrado, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o nome do produto, que aparece no gráfico, que aparece nos pedidos. Se eu mudar aqui, por exemplo, o produto para lhama, eu não quero lhama de letra maiúscula, eu quero lhama assim. Tá? Na hora que eu mudo aqui para lhama, ele corrige no gráfico e ele corrige na outra tabela. Se eu mudar aqui para pernilongo, ele corrige no gráfico e corrige aqui na tabela. Nos clientes eu posso fazer uma amarração, inclusive entre folhas. Então vamos dizer que eu tenho o cliente aqui, ó. Isso, tá. Vamos dizer, quais são os produtos que ele compra? Produto que ele compra, certo? E aí eu vou dizer aqui, ó, igual, mesma coisa, que nem eu fiz lá na outra tabela, eu clico no estoque e escolho o produto que ele compra. Olha, ele compra o produto da linha 5, que é o produto 4, certo? Tá aqui. Se eu mudar aqui o nome do produto 4 para bicicleta, automaticamente aqui no cliente também mudou para bicicleta. E aqui eu quero saber quanto custa o produto 4. 7 perpelinhas. Tá? Então, o unitário do produto 4. Certo? Qual é o pedido que ele fez? Ele pediu 46. Certo? Qual é o total do pedido? Vai ser igual ao 7 vezes 46. Tá? Ah, eu vou pôr uma coluna a mais aqui, eu quero saber, esse pedido já foi feito? Aqui, ó, caixa de seleção, e eu posso dizer, foi feito ou não foi feito. Tá? Já foi faturado, por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, nota fiscal. Foi feita a nota fiscal? Foi ou não foi? Da mesma forma, eu posso fazer os outros produtos para os outros clientes. Tá? O legal da planilha é você ter essa agilidade para construir as fórmulas, que no Numbers fica muito mais fácil porque você pode usar o nome das células, você ter essa automatização das atualizações que você tiver. Então, se eu mudar aqui, por exemplo,
A quantidade automaticamente eu mudo tudo, eu mudo o total que eu tenho, o percentual no meu estoque e etc, né? A quantidade que eu tenho, quanto eu preciso pedir, certo? E também essa relação entre folhas, tá? Que no Excel também existe, tá? Mas aqui ela é feita por nomes também, o que agiliza bastante o processo. Tá bom? Eu sou Alemelo, essa é a fermentação digital, antigamente era Mac Tutorial, esse é um vídeo que foi atualizado e eu agradeço a sua audiência, curte o meu canal, assina aí porque eu vou estar publicando um monte de novidades, não só para Mac, mas também para Windows. Um abraço e até a próxima!